E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o apresentador na área para mais um vídeo. Bom, dessa vez daqui é o segundo vídeo sobre curiosidades. Eu tinha feito no último vídeo o primeiro vídeo de curiosidade, primeiro vídeo da primeira categoria de curiosidades. E bom, dessa vez a gente vai falar sobre o aumento do desinteresse dos alunos à matemática. De novo, eu estou pegando como referência o meu caderno, né, onde é que eu fiz as minhas anotações. Tudo isso daqui são de anotações, acho que do começo desse ano e do ano passado, eu acho. Não, acho que só desse ano mesmo. Enfim, eu tava dando uma olhada aqui, eu achei isso daqui, né, que é o aumento do desinteresse dos alunos à matemática. Eu peguei aqui algumas fontes, eu peguei da UOL, G1, Terra e da Agência Brasil. Na UOL, né, o UOL, 7 em 10 alunos no Brasil não sabem o mínimo de matemáticas, diz prova mundial. G1 aqui fala que 7 em cada 10 alunos brasileiros de 15 anos não sabem resolver problemas matemáticos. E a gente tem Terra, mais da metade das crianças brasileiras não sabe o básico. E tinha da Agência Brasil, mas eu acabei não colocando, acabei pulando. Bom, a gente vai falar aqui sobre a questão de que os alunos hoje, numa média de 15 anos para baixo, eu acho, a partir dos 16 eu acho que começa a aumentar talvez o interesse. Eu já peço logo desculpa de novo, barulho, sempre, como sempre, todo vídeo tem barulho, porque eu vivo basicamente numa cidade, num bairro bem movimentado, né? A estrada, por exemplo, é bem movimentada. E o interesse dos alunos começa a crescer, acho que a partir dos 16, não há por parte deles mesmos, né, por parte dos próprios alunos, por parte das próprias pessoas que querem estudar e não por parte das pessoas. Inclusive, eu acredito que esse estudo que as pessoas elas não querem, de maneira alguma, às vezes abandonam a escola ou simplesmente param de estudar e não sabem as coisas básicas, também vem por questões de que os pais, os responsáveis e às vezes até os professores, né, até a escola, não consegue segurar. Eu sei que, em relação à escola, há muita gente para você dar tanta atenção assim para a escola, dar tanta atenção assim. E que isso daí também tem que vir parte dos pais, né, dos responsáveis em si, até porque às vezes tem gente que não tem pai, tem tio e tudo mais. Então, isso daí tem que vir sobre a responsabilidade dos responsáveis. Eu vejo muito isso daí, de que as pessoas, né, os responsáveis, pessoas ali que era para estar, não de certo modo cobrando, mas sim sabendo como auxiliar os adolescentes barra crianças, porque crianças também, dependendo da situação, do local onde é que eles estão e do local onde é que eles estão e dependendo de como eles vivem, também vai mudar muito isso daí. Eu sei que esse assunto, ele é bem complicado de se dizer porque existem camadas e camadas e camadas, porque a gente tem a camada, por exemplo, da questão de linha da onde é que a pessoa mora. Se a pessoa ela mora em um local distante, ela já vai ter uma dificuldade maior para se alocar, né, da casa dela ou da onde é que ela mora até escola. Se a pessoa for pobre ou mais pobre, também isso daí vai diminuir o tanto que essa pessoa pode ou se ela vai conseguir ou não ir para a escola. Tem todos esses fatores que acabam fazendo com que a pessoa ela não, né, com que os adolescentes e as crianças não tenham um autodesenvolvimento. Mas eu acredito também que a gente pode focar apenas em uma parte e de que a gente tem muitas pessoas que acabam acobertando, vamos dizer assim, acabam excluindo esse tipo de aprendizado. As pessoas em volta, principalmente os adultos, sempre falam que você tem que partir do estudo, que você sempre tem que estudar e tudo mais, mas elas mesmas, elas não incentivam ou demonstram que você tem que ir atrás daquilo ali. Eu vejo que, muita gente não pega, né? Eu falo por experiência própria, não por experiência própria, mas por ver isso daí, de que as pessoas, os adultos, como um exemplo, eles não apoiam as crianças e os adolescentes a estudar. Então, você vê que, eu também entendo que vocês, né, que muitos adultos aí vão falar que tem a questão de que é muito trabalho, tem que pensar em muitas coisas, mas, bom, o que você pode fazer em relação a isso daí, você não precisa basicamente fazer um dossiê, né? Você não precisa fazer uma autoexplicação, ensinar o seu filho ou sua filha do zero, ou ensinar alguma criança, né? Você sendo como responsável, ensinar essa pessoa a
como estudar, né? É tipo virar o professor dessa pessoa. Você não precisa, só precisa saber incentivar, dar um pouco mais de atenção sobre. Por mais que você sempre faça muitas coisas, como por exemplo, tem muita gente que, né, coloca como desculpa a questão de que trabalha demais ou de que faz isso e aquilo, certo? Você também trabalha. Só que se assim, se você quiser um futuro para a próxima geração, né? Quer dizer, para a próxima geração da pequena, né? Porque quando você é adulto, dependendo da idade que você tá, né? Se você tem 50, aí já tem mais duas gerações, né? Que é as gerações dos 20, 25, e aí vem a outra geração, que é a geração das crianças e dos adolescentes. Então, se você quiser a geração das crianças e dos adolescentes que eles se desenvolvam, assim como o governo se diz que também quer que os alunos se desenvolvam, entre aspas, tem que partir de um ponto, mesmo que isso daí, mesmo que você esteja, de certo modo, cansado ou não, você tem que ir lá e, tipo, ajudar no que for. E, de novo, você não precisa, basicamente, se transformar no professor ou na professora da criança que você está ajudando, ou adolescente. Você só tem que saber que você está apoiando essa pessoa, independente do que ela for escolher. Não só isso, mas muitos adolescentes e crianças, eles não sabem o que eles querem para a vida deles. Um exemplo eu posso dar aqui em relação de que, basicamente, eles não sabem que tipo de faculdade, universidade ou que caminho eles vão tomar e, tipo, para que eles utilizam a questão dos estudos. Por que tem muita criança aí que acaba falando que não vai usar nenhum tipo de... tem gente que vai estudar e acaba vendo uma matéria e fala que aquilo não vai servir para nada, porque não tem ninguém para explicar aquilo ali para as pessoas, e acho que os professores também não ajudam sobre... Inclusive, eu acabei entrando em um tipo de debate com um amigo meu, né, há um tempo atrás, que a gente estava debatendo sobre matemática e computação, se eu não me engano. Matemática e computação. Eu peguei, na real, a física, onde a gente estava discutindo que o professor de matemática estava fazendo uma aula, e aí ele chegou, né, o meu amigo, ele chegou e falou assim que a gente não ia usar matemática para nada, que a gente não, né, que ele não ia usar matemática para nada, e que não era útil para ele. Eu cheguei para ele e falei assim, bom, amigão, não é bem assim. Tá certo que a computação, ela trabalha de um outro jeito e tudo mais, mas a matemática, ela serve sim na sua vida. E aí ele falou como, e aí a gente chegou nesse consenso aí de estudar, né, e ele ficava com a construção do debate ali sobre computação, e eu fiquei no debate ali sobre física, né? Eu usei física ali. E eu estudei pra caramba ali. E no fim, a gente ficou preso em qual tipo de material a gente ia utilizar, e foi o notebook, se eu não estou enganado. E bom, o notebook acaba utilizando da fonte, se eu não me engano, ele utiliza da corrente alternada. Para quem não sabe, existe dois tipos de corrente, né? A corrente alternada e a corrente contínua. A corrente contínua é uma energia que ela vai, consequentemente, ela não consegue voltar, entende? Então, tipo, você tem um fio e a energia ela tem de um ponto e ela vai até o outro. E ela vai continuamente, ela não vai voltar. Diferente da corrente alternada, que ela pode ir e voltar. Bom, já se diz o nome, né? Corrente contínua, vai continuar. Já diferente da energia alternada. Ela foi utilizada lá pelo Nikola Tesla. Ela não foi criada pelo Nikola Tesla. Acho que algumas pessoas, não sei se algumas pessoas sabem disso daí, mas ela não foi criada. Ela foi modificada pelo Nikola Tesla e acabou sendo, basicamente, ele foi quem, vamos dizer assim, ele finalizou a corrente alternada. Eu dei uma pesquisada para saber de onde é que ela foi criada, ou de onde é que veio a invenção, mas eu não achei nada sobre. Então, o Nikola Tesla foi o que finalizou. E, bom, Nikola Tesla era um físico, né, e acho que um matemático também. Então, eu acabei ganhando, né. Bom, na real a gente entrou no consenso. Eu falei que, bom, matemática e física precisava para construir o notebook, e ele falou que precisava dos códigos binários para construir o notebook. Só que se você olhar bem, os códigos binários usa-se matemática. Então, tipo, no fim das contas, eu ainda estava certo. Tipo, não tem como você criar algo ali sem um estudo por trás. Eu só fui tentar entender isso daí depois. É porque eu foquei muito na física. Eu estudei pra caramba física. Estava estudando sobre pra caramba física. E acabei não focando em matemática. Se eu tivesse focando em matemática, eu já tinha conseguido vencer ele com os argumentos certos. Enfim, aqui a gente já viu essa situação aqui de como os alunos
eles tratam, né, essa questão dos estudos. Eu não jogo uma pedra ou coisa assim todos, nos alunos por esse tipo de pensamento, até porque eles não têm esse, esse auxílio de caminho onde é que eles vão colocar, né, os estudos que eles fazem, e até porque eles nem aplicam, se você pensar bem, realmente eles não aplicam muito na sua vida, seja porque muitos ficam presos dentro de casa, ou porque muitos estão meio que monótonos, assim como os adultos, né, tipo, pro adulto é acordar de manhã e trabalhar, e voltar de casa, descansar, dormir e repete o ciclo. A mesma situação seria com o aluno, a diferença é que a carga é diminuída, né? Não vai fazer tanta coisa assim. Bom, os adolescentes ali já acabam trabalhando, então é tipo estudar, depois ir trabalhar, voltar para casa, estudar, trabalhar. E acaba que muitos desses alunos, eles acabam realmente não usando os estudos que eles fazem, até porque, primeiro, os professores, eles não dão oportunidade, segundo, não há projetos, e terceiro, basicamente, meio que todo mundo tá nem aí. Tipo, você tem numa escola, tipo, você tem um horário de que a pessoa ela vai estudar de manhã e de tarde até de noite ela vai trabalhar e depois ela vai lá e vai estudar de novo no próximo dia e trabalhar de tarde até de noite. E na escola você tem aquela separação de que cada professor dá uma aula. Eu lembro que eu estudava, às vezes eu queria estudar outra matéria, não só eu, mas outras pessoas, e os professores sentiam raiva, né? Não sei por que os professores ficavam com raiva, falando assim, o que que você está estudando? E aí você chegava lá e falava assim, né? Eu chegava e falava assim, pô, tô estudando artes, ou tô terminando esse trabalho aqui de matemática, português, física. E aí o professor falava, não, você não pode fazer isso daí, não. Você tem que parar com isso daí e estudar sobre a minha matéria. E tipo, o professor não tá passando nada, então por que que eu não posso terminar a matéria? Isso daí é uma coisa interessante de se pensar, né? Por que que os professores sentem tanta raiva assim de você estudar uma outra matéria ou de você terminar? Eles falam que depois você faz, tipo assim, realmente eu posso fazer depois. Só que aí tá, se eu posso fazer agora, se eu tenho tempo, se eu não vou atrapalhar ninguém, por que que eu não posso fazer agora? Sabe? Aquela questão de tipo, se você pode fazer agora, faça. Não deixe para depois. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Enfim, tinha muitos, né? Tinha esse problema também. Eu já vi também acontecendo de outras pessoas fazendo lições de outras pessoas. Professor, a professora nem tinha passado aula, nem tinha feito nada, e mesmo assim ficava com, sei lá, parece que um receio, raiva, não sei, por conta disso daí. E bom, os alunos, eles estão diminuindo em questão de interesse, o abandono na escola está aumentando bastante. Eu estava vendo lá as reportagens de que muitos alunos estão abandonando a escola, de que eles não estão terminando, de que eles não estão, muita moto, de que eles não estão terminando a escola. Normalmente eles estão parando lá pro ensino médio, eles estão abandonando lá pro ensino médio. Lá pro ensino médio muitos estão abandonando. Eu conheci alguns amigos aí que acabam abandonando a escola. Isso daí foi por conta de repetir, né? Acabaram repetindo e por isso acabaram abandonando. Eu não sei se voltaram para a escola. Inclusive, eu já repeti umas 3 vezes e... Bom, terminei a escola, mesmo repetindo, eu fui lá e falei, não, eu vou terminar de qualquer jeito. E fui... Eu tô arrumando, peraí, tô mexendo aqui no negócio. Enfim, e eu fui lá e falei assim, não, eu vou terminar a escola de qualquer jeito, não importa o que, mesmo que demore 50 anos, eu vou terminar. Mas tava faltando tão pouco, então eu falei assim, eu vou terminar isso aqui, porque eu tenho que terminar. Não é um tipo de sacrifício que você tem que fazer para você terminar a escola, ainda mais quando você vê que muitos adolescentes que estão já no ensino médio, que tipo, falta 2, 3, às vezes 1 ano só para terminar a escola, tipo, 1 ano, você compara a sua vida com, sei lá, você vai viver mais 80, 90 anos comparado a apenas 1 ano. Tipo, se você vai viver mais 70 anos, você só vai perder, sei lá, tipo, você não vai perder nada se você for pra escola, mas você só vai, vamos dizer assim, entre aspas, você só vai perder, tipo, 1 ano, que seria o quê? 69 anos. Você ainda aproveitaria 69 anos da sua vida, sabe? Há uma diferença bem grande. 1 ano comparado ao que você pode perder em vários anos, eu acho que vale a pena você investir. Até porque a escola é necessária, a escola é simplesmente necessária. Se muitas pessoas que têm faculdade, têm ensino, não estão conseguindo
trabalho. Imagina uma pessoa que ela não tem o estudo básico, né, o estudo principal. Fica esse daí, fica essa dúvida, né? Imagina se as pessoas que estudam pra caramba, têm faculdade, têm diploma, têm dificuldade de arranjar emprego, imagina as pessoas que não têm nem o básico. Então, busque o básico, não pense em abandonar. Essa questão, eu acredito que essa questão de que os alunos não sabem o mínimo e o básico vem não só da questão de que os pais não estão, os responsáveis não estão tentando ajudar ou auxiliar, mas também eu acredito que seja da internet. A internet ela consome muito, não só os adolescentes, mas os adultos também, né? Você vê que as pessoas elas estão muito superficiais, elas estão conversando umas com as outras de forma muito flutua, né? Tipo, flutua não. Mas enfim, elas estão conversando sem o pensamento de conversar. As pessoas elas conversam com você enquanto elas estão prestando atenção em outras coisas. Como no exemplo, muitas pessoas acabam assistindo vídeo e só conseguem assistir vídeo ou só conseguem prestar atenção em um assunto quando elas estão fazendo outras coisas. Elas não conseguem, sei lá, elas não conseguem assistir um vídeo se elas não estiverem lendo comentários, elas não conseguem assistir o vídeo se elas não estiverem fazendo, cozinhando, ou se elas estiverem limpando a casa, ou trabalhando. Enfim, elas sempre têm que fazer mais de uma coisa só, elas nunca conseguem ficar parado e olhar, ou escutar, ou simplesmente ir lá e falar, né? Muitas pessoas quando estão conversando, elas estão conversando, ao mesmo tempo que elas estão conversando, elas estão tentando arranjar uma outra coisa para elas se entreterem, né? Então elas estão conversando aqui com você de boa e ao mesmo tempo elas estão olhando ali em volta para prestar atenção em outra coisa, tipo um pássaro ou qualquer coisa que distrai ela, ao mesmo tempo que ela está conversando. Então, tipo, tem essa questão da internet também, que acaba consumindo muito o cérebro das pessoas. Elas estão muito presas na internet, né, na sociedade de internet que há. Então, bom, era basicamente isso que eu queria falar, né, sobre. Eu acho que para mudar isso, não necessariamente você precisa mudar toda a estrutura social dos adolescentes, das crianças. Eu acredito que não. Apenas se. Isso daí tem que partir de um ponto, né? Isso daí tem que partir de 2 pontos, eu acredito. Que tem que ser totalmente, acho que, dos responsáveis. Então, é apenas isso. Bom, é claro que o adulto não pode, ou o responsável não pode simplesmente falar para aquela criança sair de um conteúdo vicioso ou começar a estudar se ela mesma não consegue ser o exemplo, entende? Então, tipo, não adianta você chegar para alguém e falar assim que essa pessoa ela deve dar carinho, sendo que ela mesma ela não dá carinho. Não adianta essa pessoa falar que você tem que ser mais gentil, se ela mesma não é gentil, né? Ser uma pessoa hipócrita, pessoa tem uma hipocrisia inteira, sabe, na pessoa. Então, tipo, eu acho que para você ser um espelho para as outras pessoas e principalmente para as crianças, para os adolescentes, você tem que demonstrar aquilo. Então, se você fala que aquela pessoa, que eles têm que estudar ou elas têm que estudar, você também tem que ter um tipo de estudo. Você não precisa, tipo, ter um diploma, um papelzão gigante. Você não precisa, é só você demonstrar que você estuda. Mostre seu conhecimento, fale, converse sobre, só auxiliar, simples. Não é, não é difícil você fazer isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco aqui o vídeo. Alguns vídeos que eu tô fazendo aqui, eu acho. Alguns vídeos que eu tô fazendo aqui, uns 3, 4 vídeos aqui que eu tô fazendo, como é que eu posso dizer? Eu estou saindo muito do assunto e não estou conseguindo, eu acredito que eu não estou conseguindo falar abertamente, tipo, explicando tudo bonitinho, mas deixar em campo aberto, né? Deixar essas coisas aqui que eu vou falando em campo aberto também é bacana, porque assim, se vocês tiverem dúvidas ou vocês quiserem completar, vocês simplesmente vão lá e completam. Então, tipo, deixar questões e dúvidas e pensamentos por aí, como eu faço em alguns vídeos, porque às vezes eu vou fazer o vídeo, eu acabo não explicando muitas coisas, eu coloco em aberto e não explico, mas você simplesmente pode ir lá e explicar, né? Tem muita gente que estuda pra caramba, tipo, eu não sou
como eu posso dizer, eu não sou Salomão para ter todo o conhecimento do mundo. Então, se a pessoa tem o conhecimento sobre, se ela, a dúvida que ela, não, a dúvida que ela tem não, o conhecimento que ela adquiriu, tem muita gente que tem aquele conhecimento adquirido que guarda para si mesma e que gostaria muito de falar sobre, mas não consegue. Então, que mais? Estou lembrando um negócio aqui, enfim, a pessoa ela acaba guardando, a pessoa ela acaba guardando todo o conhecimento dela e você simplesmente pode ir lá, né, no meu canal aqui, você pode simplesmente ir lá e falar sobre o que você entendeu sobre o vídeo, não só isso, mas falar sua opinião sobre a educação dos alunos, como ela está defasando, né, ela está diminuindo, e de que isso daí não é ocasionalmente feita só pelos adolescentes, pelas crianças, né, porque muita gente acaba jogando culpa neles. E aí muita gente fala assim, né, que acaba jogando culpa nos adolescentes e não consegue olhar muito bem para o que realmente está acontecendo, de que forma você deve fazer e não só isso, mas, é isso daí, né, é isso daí. É uma questão que, tipo, é uma questão tão básica, aqui vai de novo, né, a forma resumida é uma questão tão básica que é o seguinte, eu acredito que tudo depende dos responsáveis simplesmente irem lá, abrirem os olhos e auxiliarem, ajudarem, de forma bem resumida, ajudarem os adolescentes, crianças a se desenvolver nesse meio. Eu acredito que muitas crianças que abandonam, adolescentes que abandonam a escola, se não tivesse tido uma conversa boa com os responsáveis, acho que não teria abandonado. As pessoas que têm aquele pensamento de que não vai usar, sim, realmente tem muitas matérias ali que você pode não realmente usar na sua vida, mas não custa nada você prestar atenção, saiba que você não vai ficar o resto da sua vida inteira na escola, você vai ter um tempo que você vai simplesmente ir embora, você vai acabar, entende? Tem um limite, não é infinito isso daí, então aqui vai um recado aqui para você que tá aí com vontade de desistir, ou você que pensa que não tem para que estudar, saiba que você não vai ficar na escola, né, pelo resto da sua vida, você não vai, sei lá, você vai ficar ali preso ali na escola pelo resto da sua vida, você vai ter um tempo limite, que você vai ficar ali e depois você vai simplesmente fazer o que você bem entender, e aí a partir desse momento você escolhe o que você quer estudar. Sabe que a escola, ela foi feita, por mais que não aparenta, ela foi feita para extinguir, né, extinguir o seu conhecimento, para saber o que você quer o que você gosta. Todo mundo acaba gostando de alguma coisa, seja matemática, seja português, seja arte, filosofia, entende? Não é à toa que tem a separação, né, humanas e exatas, e ao mesmo tempo tem a briga entre os dois. Enfim, não quero falar sobre briga nem nada do tipo. Estou falando aqui que saiba, tipo, que a escola, ela meio que ela mostra para você o que você pode escolher para sua vida no futuro e de que também é a sua primeira sociedade, né? A escola é a primeira sociedade que você é implementada. Você tem a primeira, que é a escola, né? Você tem a segunda, que é quando você termina a escola, que é a sociedade inteira. E tem, acho que a terceira, que é quando você permite ficar mais velho, né? Que você não consegue ficar tão bem inserido na sociedade atual e você acaba talvez sendo carregado, mas ao mesmo tempo não necessariamente. Mas existem essas duas sociedades, que é a escola, é a primeira que você é inserida, e a segunda é a sociedade real, né? A sociedade é tipo a escola como se fosse um cerco, né? Um cerco, onde você vai ter várias pessoas para você conversar, várias categorias ali, várias patentes elevadas. Você tá ali você tá ali no abaixo, e quando você sai da escola você entra num cerco muito maior, né? Totalmente. E aí sim tem também a mesma coisa, a mesma patente, vai ter pessoas, você faz amizade com o que você quer, só que é claro, você está aberto a mais liberdade e também você também está sujeito a arcar com suas ações. Diferente da escola, na escola você poderia fazer alguma coisa e não arcar, porque você é menor de idade. Quando você sai da escola, você vai sair com 17, mas mesmo assim, depois de um ano, você vai estar com 18 e você vai ter que arcar com suas consequências, independente das suas ações.
É claro que a gente tem a questão de que a justiça brasileira não é uma das melhores, mas você vai ter que lidar com as suas ações e com as coisas que você faz. Então é uma segunda sociedade. Então, é isso. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, né? O vídeo ficou bem longo. Eu só queria falar isso daí mesmo. No próximo vídeo, eu acho que eu vou falar sobre uma terceira curiosidade, né? O terceiro vídeo vai ser sobre o terceiro vídeo sobre curiosidades. Tem várias coisas aqui que eu anotei e eu tava dando uma estudada sobre. É por isso que é bom. Eu parei de estudar porque eu não estava aplicando, como eu disse, essa questão de que a gente sempre tem que procurar também, acho, aplicar o que a gente estuda, sabe? Tudo que a gente faz, a gente tem que aplicar. Se você está aprendendo sobre botânica, vai lá e, tipo, se você está lendo livros sobre botânica, vai lá e simplesmente vai plantar alguma coisa, sabe? Se você está aprendendo a como... se você está aprendendo sobre PC e você não tem PC, tipo, cara, deixa isso daí para depois, para quando você realmente tiver um PC, ou se você realmente tiver um interesse, beleza, continue, mas se você acha que não vai ser tão interessante assim, deixa os vídeos de PC para quando você tiver um PC. E aí, quando você tiver um PC, você vai fazendo as modificações, vai assistindo os vídeos. Se você tem um carro, uma moto, comece a estudar sobre quando você tiver. A gente tem essas duas diferenças, né? A teórica e a prática. A teórica é o que você estuda e a prática é o que você faz. Você ficar só na teórica é algo chato, é ruim e você quase vai, tipo, você meio que não tem muita utilidade. Se você não utiliza a prática, se você não demonstra, se você não faz, você acaba que deixa, é como se você pegasse um livro, escrevesse no livro, pegasse o livro e jogasse num canto escuro e deixasse lá para sempre. Não para ser descoberto para alguém, simplesmente porque é considerado lixo, entende? Se você... Então espera você ter, ter ou poder fazer e utilizar. Claro que também a prática, assim, a teórica também é ruim. Então sempre busca ter os dois. Como eu disse, estava estudando sobre... Eu fiz o primeiro vídeo sobre o absolutismo, né? Junto dos sapos e estava falando sobre os três poderes. Eu esqueci de falar que eram os três poderes no vídeo. E aí, quando eu fiz aquele vídeo, eu dei uma pesquisada braba ali, eu dei uma pesquisada ali, pesquisei um pouco, eu errei bastante no que eu estava dizendo lá, eu disse que era o Luís XVI que tinha controlado todo o reino, todo o sistema absolutista, mas não era basicamente o rei XIV, e ele não criou, né, ninguém criou, tipo assim, o Luís XIV nem o XVI criaram o absolutismo. Na real, quem usou mais do sistema foi o Luís XIV, e ele não foi uma pessoa considerada, acho que uma pessoa tão ruim assim, se eu não estou enganado. Ele teve um desenvolvimento bom porque ele soube investir, mesmo com todo o poder absoluto que ele tinha, ele conseguiu investir, diferente do Luís XVI, que acabou arcando com as consequências por ele não ter sido um líder nato e um líder, né, casca grossa, como a pesquisa lá que eu tinha feito demonstrou. Então, o Nicolau Maquiavel, se não me engano, falava sobre isso daí. Então, ele não falou sobre que ele defendia o absolutismo, mas ele falava que dependendo da forma como você controla, né, se você é uma pessoa que, tipo assim, se você fosse um rei, e você tivesse no absolutismo, você tinha que saber como usar aquilo ali e ajudava as pessoas, né? Porque você, tipo, se você tava ali como rei, independente de se você era bom ou ruim, você teria que saber como você ficar naquele poder. Então não era meio que... Ele não tava defendendo, mas eu acredito que ele também não tava também, sabe, tipo, falando mal. Ele também não tava falando mal. Então eu acabei estudando sobre também. E bom, família, era isso daí que eu queria falar. Ficou bem confuso, eu acho. Eu não expliquei muita coisa, mas era isso daí. O vídeo ficou bem longo. Nossa, o vídeo ficou bem longo. E era isso daí que eu queria falar mesmo. É isso. Meu trejeito aqui tá meio estranho, porque eu não tô acostumado a gravar vlog assim. E eu também não crio roteiro. Então acaba que eu fico perdido em na metade. Ou no começo, às vezes, eu já sei o que eu vou falar sobre, mas quando eu vou começar a gravar, aí eu já não sei de mais nada, aí eu fico confuso, aí eu fico falando gírias, e fico, sabe? Não sei o que falar, eu fico ali, tipo, aí eu fico dando invertidas, e nunca chego num consenso, nunca chego no final.
Mas espero aí que vocês tenham gostado do vídeo ou não. Não sei, se não gostaram, dêem dislike. E é isso daí, família. Bom, apresentador Canária saindo.